ferida causada pela morte dos meus pais nunca cicatrizou. Muitas vezes eu tive dias que a dor era muito, muito forte e a vontade de ver eles de novo era insuportável. Recentemente eu sofri com um desses dias. Já se passaram mais de 2 anos da morte deles, mas mesmo assim, a dor continua muito recente. Eu folheei um dos nossos antigos álbuns de família. Sempre foi reconfortante dar uma olhada neles, relembrar do nosso passado. Ali estava eu, ainda criança, nos braços da minha mãe. Lá estava eu no meu primeiro dia de aula, e o que se seguiram foram várias e várias fotos de viagens. Oi, eu sou a Cibele, e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente! E antes de começar, já vou pedir pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. E já deixa o like e comenta qualquer coisa aí. Comenta, oba, tem vídeo novo, adoro vocês, detesto vocês. Comenta qualquer coisa, gente. Tem que comentar pra engajar esse canal. Ajuda um canal pequeno a crescer. Ajuda, gente. Comenta um coração. Comenta uma caveirinha. Eu já conheci essa creepypasta há bastante tempo e eu gosto muito de como ela é escrita, e é muito engraçado quando você lê uma creepypasta. Acontece muito comigo, tá? Eu releio creepypastas que eu já conhecia antes e aí vem na minha cabeça como se fosse um filme, porque na época que eu li a primeira vez eu imaginei tudo, era tão visual que, tipo assim, eu relendo agora eu lembrava exatamente como eu tinha imaginado. E é o caso dessa creepypasta de hoje, gente. Eu espero que vocês gostem. Vamos então continuar a história de hoje? Fui de página em página até chegar em uma das nossas muitas viagens a cidades pequenas. Meus pais nunca me levaram a países diferentes, eles eram chatos com isso. Em vez disso, a gente passeava muito pela Alemanha. Na foto, eu e os meus pais, a gente estava se abraçando em frente a um pequeno restaurante. Eu sentia as lágrimas chegando nos meus olhos quando eu via a gente daquele jeito. Foi uma viagem tão legal. Poucos minutos depois eu decidi que seria uma boa ideia revisitar esse lugar. Fazer uma pequena viagem até lá, sabe, pra ir de novo. A foto era de uma viagem a uma pequena cidade que fica mais ou menos 1 hora daqui. Quando eu joguei no Google o nome da cidade e fui ver as fotos de lá, era estranho porque não parecia que aquela nossa foto combinava com o ambiente da cidade, sabe? O pequeno restaurante ficava no meio de um monte de fábricas e um cenário muito industrial, bem distante, sabe? Não parecia estar no meio de uma cidade pequena. Eu fiquei um pouco intrigada, mas eu pensei, deve ser foto de uma viagem diferente, de um outro lugar. A minha mãe deve ter colocado a foto num lugar diferente, no lugar errado do álbum, ou então ela escreveu o nome da cidade errado. Não sei, gente. Quem conhecia ela sabe que ela era um pouco desmiolada. Eu examinei bem a foto, fiquei olhando pra ela, procurando realmente alguma coisa mais tangível, até que eu consegui ver o nome do restaurante. Quando eu joguei o nome no Google, veio uma lista enorme de restaurantes com o mesmo nome. Era um nome bem genérico. Fui olhando e conferindo cada um dos restaurantes que foram aparecendo. Só que não adiantava. Nenhum deles parecia com o restaurante da minha foto. Eram lugares diferentes. Foi então que eu pensei, essa foto é de 15 anos atrás. Provavelmente esse restaurante até fechou. Mas mesmo assim, mesmo que o restaurante já tenha fechado, ele nem exista mais, eu acho que seria bacana eu revisitar aquela cidade. Eu continuei a minha busca, mas no final acabei desistindo, porque eu não encontrei o nome certo da cidade, não conseguia lembrar também, enfim, então eu acabei desistindo. Em vez disso, eu peguei a foto e joguei ela num subreddit alemão. Fiquei na esperança de alguém saber onde que era, mesmo sendo um lugar bem específico, uma cidade bem pequena, de interior, da Alemanha, vai que tinha alguém ali que podia me ajudar. Mais tarde, eu fui conferir a minha postagem e assim, tinham alguns comentários, alguns fazendo suposições muito loucas, tinha muita gente fazendo piada idiota, mas enfim, o que eu tava esperando também, né? Eu achei que eu ia ter alguma resposta diferente disso, mas eu deixei o post aberto por mais um tempo enquanto eu fui preparar o meu jantar. Quando eu voltei, eu até recebi algumas novas respostas, mas nenhuma era útil mesmo. Só que em certo momento, eu recebi uma mensagem. Será que tinha aparecido alguém que podia me ajudar? A mensagem, apesar de comprovada,
era meio estranha. Foi escrito por uma pessoa que morava em algum lugar da Alemanha e ele dizia ter uma foto que era quase exatamente igual à minha. Eu perguntei pra ele o que ele estava querendo dizer com isso. Depois de alguns minutos, ele me mandou um link. Quando eu cliquei nesse link, dentro dele estava a foto que ele estava falando. Quando eu olhei para aquela foto, eu achei tudo muito estranho, eu me senti meio estranha, porque era quase a mesma foto mesmo, se olhava era idêntica, só que o que mudava era criança e uma família diferente. Todo o resto era igual. O ângulo, a posição da família, os itens atrás, na janela, todos os detalhes, tudo era igualzinho. Isso tinha que ser algum tipo de piada estúpida, com certeza. Eu respondi ele falando que realmente as habilidades dele no Photoshop são muito boas e que ele quase me pegou, mas não foi dessa vez. E claro que ele respondeu assim, negando, não, essa foto é verdadeira, eu não fiz montagem nenhuma. Só que eu nem me dei o trabalho mais de responder. Mesmo não respondendo, logo depois chegou uma resposta dele. E ele perguntou se eu tinha mais fotos dessa suposta viagem. Gente, qual era o problema desse cara? Até que outra mensagem chegou. E o que eu li foi o seguinte: Ei, tenho certeza que você deve estar assustada com isso. Desculpa por isso. Você tem alguma foto semelhante a essa? Anexado embaixo da mensagem tinha uma dúzia de links. Quando eu cliquei no primeiro, gente, era uma sensação de familiaridade. Eu corri e peguei o meu álbum de família de novo. Eu olhei para aquela imagem na tela. Na foto tinha uma criança sentada no colo da mãe em meio a um parque. Várias folhas cobriam a grama e no fundo da foto tinha uma pequena fonte. Quando eu olhei as fotos da minha viagem, eu comecei a tremer. Lá estava ele de novo. Uma duplicata exata. Ali estavam as folhas, ali estava a fonte, ali estava o banco. As únicas diferenças mesmo eram eu e minha mãe. Que porra que tava acontecendo aqui? Eu fui clicando no restante dos links e quanto mais eu via as imagens, mais a minha cabeça começava a girar. A única diferença eram as pessoas na foto. Isso era algum tipo de piada de mau gosto que alguém tava fazendo? Mas se fosse, como ele tava conseguindo todas as minhas fotos? Eu escrevi pra ele perguntando como diabos ele fez isso. E ele respondeu falando que tava com a mesma dúvida. O que estava acontecendo ali. Isso estava ficando muito estranho. Por um momento, eu comecei a me questionar se tudo isso não era uma grande e estranha coincidência. Vai que ele estava lá no mesmo dia que eu e resolveu tirar as mesmas fotos? Isso poderia acontecer, né, gente? É pertinente, né? Foi então que eu abri as nossas fotos de novo e comecei a comparar, procurando qualquer tipo de diferença entre elas. E não tinha diferença nenhuma. Foi então que eu tive uma ideia. Era uma ideia boba, mas eu tinha uma ideia incômoda na minha cabeça, eu tava com isso incomodando. Eu resolvi mandar pra ele uma outra foto de uma outra viagem que eu fiz com meus pais. Dessa vez, para uma cidadezinha no sul da Alemanha. Eu fiquei impaciente enquanto eu aguardava a resposta. Eu ficava atualizando a página o tempo inteiro, esperando que uma nova mensagem dele aparecesse. Até que chegou a notificação. Na mesma hora, eu cliquei. Anexado a essa mensagem tinha outro link. Quando eu cliquei, os meus olhos arregalaram. Gente, era a mesma foto. A única diferença era que eu e meu pai tínhamos sido substituídos por ele e o pai dele. De resto, ó, tudo igual. Eu respondi ele, mas ele demorou muito a me responder depois. Coisa de meia hora depois ele me mandou uma mensagem. A gente devia se encontrar. Eu não sei o que tá acontecendo, mas isso deve estar conectado a alguma coisa, de alguma forma. Será que eu realmente deveria encontrar esse cara pessoalmente? De novo, me veio a ideia na cabeça de que isso poderia ser uma grande piada de mau gosto, mas não fazia o menor sentido. Todas essas fotos tinham sido tiradas de uma câmera analógica antiga. As minhas fotos nunca foram digitalizadas de alguma maneira, então como que ele poderia ter acesso a elas? Mais uma vez, eu examinei todas as fotos. E, gente, era uma situação muito bizarra. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo, gente, então eu acabei topando de encontrar esse cara. Ele me passou o endereço e a gente combinou um horário pra se encontrar. Ele falou pra eu levar essas imagens que a gente tinha de fotos iguais e também separar algumas imagens de outras viagens, então eu resolvi reunir tudo em um álbum e levar. Gente, foi uma viagem de 3 horas de carro. Eu me sentia estranha e apreensiva o tempo todo. Quem era esse cara? Não é possível. De repente eu comecei a pensar, vai que ele é um irmão meu perdido durante esse tempo todo.
Só que não fazia sentido também. Depois disso, eu tive umas ideias mais obscuras. E se ele fosse algum tipo de sósia, uma outra versão de mim? Não, calma também, né? Isso não é um filme de ficção científica. Vamos se acalmar também. Quando eu cheguei, eu fiquei um pouco aliviada, porque eu vi que a casa dele era completamente diferente da minha. E aí já bateu um alívio. Só que mesmo assim, eu demorei muito a sair do carro. Depois que eu toquei a campainha, um cara gordinho e com praticamente o dobro da minha idade abriu a porta. Ele ficou tão surpreso quanto eu de ver que a gente era completamente diferente. Você é o Michael? Você deve ser a Cibele, certo? Eu balancei a cabeça. Então, você trouxe as fotos? Sim, eu trouxe uma pilha delas. A casa desse cara era uma completa bagunça. Sério, parecia que já tinha passado semanas, se pá meses, desde a última vez que essa casa viu uma limpeza. E ele nem pareceu se importar enquanto ele tava me levando através dessa bagunça até a sala de estar. Eu olhei para aquele canto da sala e, gente, era até o teto. Aquele lado da sala tava coberto por uma mesa enorme. E vários monitores, computadores, várias ferramentas. Quando ele percebeu os meus olhares, ele me deu um sorriso estranho. Ah, desculpa por isso. Eu acho que eu sou obcecado por essa coisa toda de computador, internet. De qualquer maneira, é onde eu faço a maior parte do meu trabalho. Ah, então você é um programador? Algo assim. Bem, eu tenho as fotos, então o que você acha que tá acontecendo aqui, hein? Pra ser honesto, eu não tenho ideia. Achei que poderia ser alguma coincidência estranha, mas algumas coisas não batem. Quando que você disse que você e seus pais vieram naquele restaurante? Acho que foi em 2005. Certo. E você tem quantos anos agora? 24, mas o que isso tem a ver com qualquer coisa? É porque eu tenho 36 anos e fiz essa mesma viagem em 1992. Eu até tinha ouvido o que ele disse, mas eu não tinha entendido. Como essas imagens poderiam ser idênticas se o que separava elas eram 13 anos? Isso, você entendeu, certo? Então como diabos isso é possível? Aquela outra foto que você me enviou, quando que você estava lá? Não, peraí, deve estar em algum lugar aqui. Ah, achei, tá aqui. Deixa eu ver... Ah, essa é de 2002. A mesma viagem, só que em 1990. Puta merda, o que tá acontecendo aqui? Ele não respondeu. Ele foi direto pro armário e pegou mais pilhas e pilhas de fotos. Bem, então vamos ver se tem mais. Na hora seguinte, nós dois sentamos e revisamos todas aquelas fotos. E fomos comparando as nossas fotos. O resultado era que todas essas fotos eram iguais. No começo, a gente até foi ficando assustado, a gente tava ficando muito abismada com a situação. Só que conforme a gente foi vendo tantas fotos iguais, a gente começou a agir com certa apatia. A gente foi olhando de foto em foto, de vez em quando um ou outro ria e balançava a cabeça. Nada mais. Então, e seus pais? Como é que eles estão? Eles morreram há cerca de 2 anos. Em um acidente de carro? Não, eles morreram num incêndio. Ah, meu Deus, nossa, por um segundo eu pensei. Ué, como assim? Bem, os meus pais morreram há 2 anos em um acidente de carro. Por um momento eu pensei que poderia ter acontecido o mesmo com seus pais. Não sei mais, tudo isso é muito estranho. O Michael não disse nada. No final das contas, não tinha muita coisa que a gente pudesse fazer naquele momento. Nós dois estávamos muito confusos e não tínhamos mais o que conversar. Nomes diferentes, gêneros diferentes, data de nascimento, local de nascimento. Nossos pais eram diferentes e não tinham nenhum tipo de parentesco. Por um tempo a gente até tentou fazer algumas suposições do que poderia estar acontecendo, mas era tudo bobagem. Quando anoiteceu, eu decidi que já era hora de voltar para casa. Mas antes de eu ir, a gente trocou telefone, trocou e-mail pra gente se falar, caso ou ele ou eu descobríssemos alguma coisa. O Michael também tirou cópia de algumas das minhas fotos e disse que ia dar uma olhada online. Ele disse que conhecia ali algumas pessoas que podiam analisar essas fotos para ver se elas eram de alguma forma adulteradas. Só quando eu voltei pro carro, eu percebi o quão aquela situação toda era muito bizarra. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu ficava nervosa, ansiosa, mais eu suava. Assim que eu cheguei em casa, eu fui direto pra cama. Mas não foi um sono fácil. O meu sonho era assombrado por sósias que mergulhavam em várias realidades alternativas. Quando finalmente amanheceu, eu estava mais cansada e exausta do que no dia anterior. Eu fui trabalhar, mas eu estava muito aérea. Eu não estava conseguindo me concentrar. Foi só no início da noite
que eu recebi uma mensagem do Michael. Ele dizia pra eu conferir o meu e-mail porque ele tinha novidades. Pela primeira vez naquele dia, eu me senti realmente acordada. Eu corri pra abrir o meu e-mail e ver o que o Michael tinha me enviado. No e-mail, ele me disse que alguém tinha respondido a ele sobre as fotos. Era um homem mais velho. Ele era da Rússia, que dizia ter trabalhado numa mídia de imprensa na União Soviética. Ele tinha se lembrado da foto imediatamente. Eu olhei pra cima e pensei, que porra é essa União Soviética? O homem disse que reconheceu imediatamente as duas fotos. Ele dizia que costumava trabalhar com a foto original. Era uma foto de banco de imagem, super popular assim, que era usado em algumas publicidades no final da década de 70. Todas elas mostravam famílias russas felizes. Adicionado ao e-mail, tinha uma nova imagem. A foto era exatamente a mesma, a família que era diferente. Mas a cena era quase idêntica. Todo o alemão da imagem tinha sido substituído pelo alfabeto cirílico. Como diabos isso era possível? Como os meus pais estavam numa foto de uma peça publicitária da Rússia? Foi então que a ficha caiu. Só tinha uma resposta. A minha foto com os meus pais era falsa. Com as mãos trêmulas, eu folheei de novo o meu álbum de foto com os meus pais. Eu fiquei olhando para aquelas fotos e pensando, quantas delas são verdadeiras e quantas são falsas? Só que tinha uma coisa que lentamente foi entrando na minha cabeça. Um novo questionamento. Quem foi que falsificou essas fotos? E o mais importante, pra quê? Eu fui tirada dos meus pensamentos quando meu telefone tocou. Era o Michael me ligando. Não é só aquela foto. Peraí, o que você quer dizer? Lembra da viagem do lago? Outra foto do banco de imagem. O mesmo vale pro museu. Também fotos de banco de imagem. Mas como, gente? Por quê? Eu sei lá. Tô conversando com esse cara agora aqui, eu enviei algumas coisas. Ele diz que a maioria das fotos são tiradas de alguma série de fotos sobre cidades soviéticas. Há algumas das quais ele não tem ideia. Ele notou que quase todas pareciam fotos de banco de imagens ou foram manipuladas. Você tá tentando me dizer que todas essas fotos aqui... Eu interrompi. Eu não conseguia dizer isso. Sim, todas elas são falsas. Gente, mas o que isso significa? É a minha vida. Quer dizer, é nossa vida, né? Como alguém pode fingir tudo isso? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu vou continuar conversando com esse cara aqui e ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Michael, mas o que você vai fazer? Mas eu não consegui terminar a frase porque ele desligou. Nos dias seguintes, eu não conseguia fazer nada além de revirar e olhar de novo todas as fotos. Se tudo isso era falso, então por que eu tinha lembrança de todas essas viagens? Como raios eu poderia ter a lembrança de eu visitando um museu no meio da Rússia? Finalmente eu encontrei uma foto dos meus pais. Foi há 2 anos, não foi? Lembrança da polícia chegando, do funeral, tudo isso ainda estava na minha cabeça. Então eu comecei a pensar no funeral. Pela primeira vez eu comecei a realmente pensar sobre isso. Quando isso exatamente aconteceu? Não, eu sei que foi há 2 anos atrás, mas que dia? Que mês? Onde que foi? Deve ter sido aqui, né? Deve ter sido nessa cidade, a cidade em que eu vivi. Eu mal dormia, minha cabeça estava muito confusa, eu não parava de pensar. É claro que foi aqui, né? Se eu for no cemitério, eu vou encontrar o túmulo deles. De repente, um calafrio percorreu o meu corpo. Onde exatamente estava o túmulo deles? Eu estava prestes a sair quando meu telefone tocou novamente. Era o Michael. E eu atendi imediatamente. Ei, Michael, joia? E aí, você encontrou alguma coisa nova? Descobriu mais alguma coisa? Nada. Tudo que eu ouvia era a respiração pesada dele e soluços. Ei, Michael. Michael, você tá bem? Eu fui, eu procurei, mas, assim, eu sinto muito, Sibeli. Por favor, deixa isso de lado. Deixa isso de lado, não vale a pena. Não vale a pena, esquece que você descobriu isso, não vai sair nada de bom disso. Ele disse isso e desligou. Eu até tentei retornar, mas quando eu retornei já caiu na caixa postal. Eu não entendi mais nada do que estava acontecendo. Eu enviei uma mensagem para ele no Reddit, mandei um e-mail, mas eu nunca mais tive resposta. Eu não sei mais quantas vezes eu tentei ligar para ele, sem resposta, quando finalmente eu fui pra cama. Foi alguns dias depois, assim, quase que sem querer, eu acabei vendo a foto do Michael num desses jornais alemães. Há alguns dias, tarde da noite,
Um homem de 30 e poucos anos saltou para a morte. O meu queixo caiu. Eu olhei para aquele artigo com os olhos arregalados. O que diabo estava acontecendo? O que o Michael tinha descoberto que levou ele a fazer isso? Eu senti um arrepio nos meus braços, eu senti um calafrio e de repente uma onda de ansiedade tomou conta de mim. O que o Michael descobriu de tão terrível? Eu me lembrava das últimas palavras dele para mim, e essas palavras ficaram repetindo na minha cabeça durante as 3 horas de viagem que eu fiz até a casa dele. O lugar estava escuro e silencioso, mas parecia exatamente o mesmo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu queria... Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Como eu imaginava, a porta da frente estava trancada, mas eu encontrei uma janela quebrada que eu consegui abrir. Eu entrei e eu fui correndo direto para a sala de estar dele. Gente, quando eu cheguei lá, a maioria dos computadores estavam quebrados, completamente destruídos. Será que ele sabia que eu ia lá investigar? Então eu encontrei uma pilha de papéis no chão. Alguns desses papéis eram impressões de fotos, outros estavam cobertos de texto. Quando eu peguei os papéis, eles pareciam documentos científicos. Estágio 7. Alteração de memória. As cobaias são infundidas com memórias artificiais para criar a ilusão de uma vida normal. Estágio 3. Aceleração do crescimento. A manipulação genética garante a maturidade das cobaias em apenas uma fração do período normal do crescimento humano. O que era isso que eu tava lendo, gente? Não fazia sentido nenhum. Verifiquei o resto, mas era tudo praticamente igual. Estágio 4. Exilaração da mente. Estágio 8. Terapia comportamental social. E assim por diante, até que eu examinei a última pilha. Estágio 13. Término do projeto e desenvolvimentos futuros. As cobaias mostraram resultados insuficientes. Projeto considerado mal sucedido e encerrado imediatamente. A eutanásia dos demais sujeitos do teste foi considerada desnecessária. Deve ser mantido sob vigilância para coletar informações sobre a adaptabilidade à sociedade e às normas sociais. Que diabos era isso? Eu não entendi nada. Quando eu verifiquei as datas, eu vi que o último documento era de 2017. Esse foi o mesmo ano que os meus pais morreram. A minha cabeça estava girando. Gente, isso não pode ser real. Pode? Eu examinei a pilha mais uma vez para ler, mas então eu ouvi alguma coisa. A porta da frente abriu e houve um arrastar de pés pesado. Acha que ele contou pra menina o assunto? Não. Os registros mostram que ele até tentou contato, mas não contou nada. Eu congelei. Merda, que diabos era isso? Quando os passos pesados foram se aproximando, eu decidi que eu tinha que sair dali. O mais rápido e silenciosa que eu pude, eu saí pela janela. Nem 1 minuto depois, eu peguei meu carro e fui embora. Eu não fazia ideia do que eu tinha acabado de testemunhar. Alguma dessas coisas poderia ser real? Não, isso tinha que ser um tipo de piada de mau gosto, não? Mas é aqueles documentos que o Michael tinha achado? Eu nem me lembro muito da minha volta pra casa. Eu tava muito fora de mim. E pra falar a verdade, eu ainda tô. Quando eu cheguei em casa, eu revirei tudo. Eu procurava qualquer tipo de informação sobre os meus pais. Mas eu não encontrei nada. Eles parecem existir apenas na minha memória e nas minhas fotos antigas. Quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo o quanto eu não sei sobre eles. Quando eles nasceram? Quantos anos eles tinham? Eles se casaram? E se sim, quando? Enquanto eu tô aqui sentada gravando esse vídeo pra vocês, eu ainda não sei o que pensar. Isso é real? As minhas memórias são reais? Eu sou uma pessoa real?